Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui, entrando na sua casa, mais uma vez, com esse seminário na TV, e que está tratando nessa temporada sobre os carismas. Nós já refletimos sobre os carismas de um modo geral, já fizemos a distinção entre carismas e ministérios, e agora vamos começar a falar um pouco sobre cada um desses carismas, conforme a lista de São Paulo na sua carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12. É claro que essa lista que São Paulo apresenta não esgota os carismas na igreja, porque o Espírito Santo é criativo, o Espírito Santo se manifesta de outras maneiras, diferentes daquelas que estão aqui narradas na carta aos Coríntios. São Paulo colocou esses carismas aqui por serem os mais comuns na comunidade de Corinto, que era uma comunidade bastante carismática. E esses carismas, inclusive, precisavam de uma certa ordenação, porque existia um certo abuso também por parte dos coríntios em relação às manifestações carismáticas. São Paulo fala de dons de profecia, dons de cura, dons de milagres, dons de sabedoria, dons de ciência, e hoje nós vamos falar de dois dons especiais, dois dons, que são ao final do elenco de carisma de São Paulo. Ele fala, a outro discernimento de espírito, a outro a diversidade de línguas, a outro o dom das interpretar. Então hoje, no nosso seminário de carismas, nós vamos tratar do dom das línguas, que vocês vão ver é um dom de oração, é um dom de louvor, e o dom da interpretação das línguas, que é o dom de interpretar aquilo que foi dito em linguajar para a Assembleia. É uma interpretação e não uma tradução. Prestem bem atenção, é um dom muito importante para a vida cristã e muito importante para a experiência carismática. Fique conosco, preste bem atenção, é um dom bem comum e que nós devemos aspirar. Querido irmão, querida irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seja bem-vindo. Deus seja louvado pela sua presença, pela sua participação, pela sua companhia. Eu sou o Marcão, da comunidade Javenice, e estou com você. Vamos passar juntos essas semanas para a gente refletir e aspirar aos dons carismáticos, os carismas do Espírito Santo. Que bom que você está conosco. Nas últimas semanas a gente refletiu sobre os carismas, de uma maneira geral, da sua aplicação nos dias de hoje, da sua atualidade, da necessidade que a gente tem dos carismas atuando na vida da igreja. Falamos que esses carismas operam em todos os batizados. Todos aqueles que se abrem ao Espírito Santo podem experimentar a atuação carismática do Espírito Santo em sua vida. Falamos que os carismas são dados em benefício do bem de todos, não só de uma classe, mas de todos. Falamos que os carismas se manifestam em todos os fiéis, todos aqueles que se abrem à atuação do Espírito Santo. E dizemos também que os carismas, quando são dados e quando são colocados a serviço da edificação da igreja e são organizados pastoralmente, como a gente faz na Renovação Carismática Católica, nós podemos falar que existem os ministérios ligados a carismas específicos. De maneira especial, hoje, nós vamos falar de um carisma, que a princípio é um carisma chamado de pequeno carisma, um dom pequeno, talvez relacionado aos demais pareça não ter tanta importância, mas tem. Hoje nós vamos refletir juntos sobre o dom de línguas e de interpretação. Lá na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, nós vamos ver lá no versículo versículo número 10, São Paulo falando à comunidade de Corinto, dizendo que a alguns, ou seja, a outros, Deus capacitou com o Espírito Santo a diversidade de línguas, dom de línguas, e a outros o dom de as interpretar. Nós estamos falando aqui de um dom atrelado ao outro. O dom do Espírito Santo se realiza na vida do fiel, na vida do batizado, e o adorna para que ele possa glorificar a Deus, porque é isso que o dom faz. É isso que o dom de línguas, o dom de orar em línguas, o dom de falar em línguas faz com aquele que o profere. Ele está glorificando a Deus nosso Senhor. Veja, é um dom que muita gente considera pequeno,
insignificante, mas é um dom que nos ajuda a glorificar a Deus nosso Senhor. É um dom que nos é dado para que, como nós não temos às vezes as palavras necessárias, a gente não consegue expressar o nosso desejo diante de Deus, nós somos tomados pelo impulso do Espírito Santo e começamos a orar de uma forma inarticulada, de uma forma que nós não sabemos discernir racionalmente o sentido dos sons, mas sabemos o que aqueles sons que são proferidos por nós, que rezamos em línguas, o que eles nos causam, ou seja, uma grande paz, uma grande experiência de amor, uma grande experiência de consolação, uma grande experiência de júbilo diante de Deus que toca no nosso coração. São Paulo, meu irmão e minha irmã, diz para a gente aqui que a gente deve se abrir ao dom de línguas. Mas, num outro momento, também falando aos coríntios, ele diz, quem fala em línguas, ore para poder interpretar. São Paulo está dizendo que a oração em línguas e a interpretação caminham juntas, fazem uma relação. Quando nós estamos reunidos, nós vivenciamos na comunidade carismática, no grupo de oração, na equipe de serviço, esse que é o dom mais comum, o dom de orar em línguas. E veja, por ser dom do Espírito Santo, a gente pode aprender como se abrir a ele. A gente pode desejar a ação do Espírito Santo, nos dando este ou aquele dom. Mas a gente não pode ensinar uma pessoa a rezar em línguas. Sabe por quê? Porque o dom manifesta-se na pessoa, através do Espírito Santo que atua nela. Por isso, você já deve ter participado de um grupo de oração, de uma reunião carismática, de um encontro de louvor, e de repente você começa a perceber as pessoas orando de uma maneira diferente, de uma maneira que a gente não consegue conceber. Usualmente a gente usa a oração em línguas. Com muita frequência a gente ora a Deus em línguas quando nos faltam as palavras, quando a gente não tem mais condições de racionalizar o que nós queremos falar com Deus nosso Senhor. Mas aí a gente se abre à atuação do Espírito Santo e ele vem para nos ajudar a glorificar a Deus. O Espírito Santo então vem e suscita na gente, suscita em mim, suscita em você uma outra forma de rezar, que não a vernacular, ou seja, aquela convencional onde nós formulamos as nossas palavras. Esse é o dom do Espírito, o dom de orar em línguas. É uma oração que não suprime a oração tradicional. Fique tranquilo. Nós não estamos falando aqui que a partir de hoje você deve deixar de rezar como você sempre rezou e querer só rezar em línguas. Não, pelo contrário. Mas nós estamos dizendo o seguinte, que o Espírito Santo atua na nossa maneira de orar também. E atuando na nossa maneira de orar, ele a completa, ele a enriquece. Vou lhe dar um exemplo. Quando eu estou na minha comunidade, quando eu estou numa reunião de oração, quando eu estou sozinho em casa, fazendo a minha oração pessoal, quando eu estou em algum momento em que eu me abro a Deus, quando me faltam as palavras, quando eu não sei mais o que rezar, quando eu não sei mais o que pedir, quando eu não sei mais formular as palavras para rezar, naquela hora eu me sinto atraído pelo Espírito Santo e começo a orar em línguas. E deixo que a oração flua. E aí, uma vez que ela vai fluindo no meu coração, ela vai me predispondo a receber de Deus aquilo que Ele deseja me dar. Ela vai me predispondo a ficar mais na presença dEle, a saborear mais a Sua presença que me santifica. Uma oração simples. Muita gente chama de o menor dos dons. Eu particularmente não gosto de falar que é o menor dos dons. Mas é um dom, usualmente, um dom comum. São Paulo fala que a gente deve aspirar também os mais elevados. Porque a pessoa que ora em línguas edifica a si mesma. É isso aí. A pessoa que ora em línguas, ela não está edificando a assembleia. Ela está edificando a si mesma. Ela está fazendo uma experiência com o divino, uma experiência com o sagrado, uma experiência com o sobrenatural. Mas quando essa pessoa, aberta à oração em línguas, se abre também a uma mensagem de Deus, que acaba tomando posse de nós e a gente não tem condições racionais de exprimi-la vernacularmente, ou seja, numa formulação, né, no nosso idioma, aí vem o que nós chamamos também de
palavra de profecia em línguas, ou dom de profecia em línguas. Que aí, mesmo sendo em línguas, mesmo sendo nessa linguagem estranha para muitos, ela acaba causando uma grande edificação. Ela acaba trazendo um sentimento de aproximação da presença de Deus. E mais ainda, quando essa presença de Deus é enriquecida com a interpretação que vem desse dom. Sabe? O dom de línguas é uma oração que a gente usa para glorificar a Deus. Ao rezar em línguas, eu e você não estamos numa condição puramente estática. Não. Naquele momento em que nós estamos orando em línguas, nós não estamos em transe. A oração em línguas, ela não é um transe. Gente, oração em línguas não é transe carismático. Presta atenção nisso. Oração em línguas não é entrar em transe. A oração em línguas é uma disposição de fazer a experiência do poder de Deus em nós. Uma experiência que nos adorna, que nos enriquece, que nos edifica, que nos consola. Mas a gente está em pleno uso das nossas faculdades mentais. Quando eu estou orando em línguas, eu estou percebendo que os meus irmãos também oram em línguas. Quando eu estou orando em línguas, ou quando eu estou fazendo um momento de louvor em línguas, quando o meu coração não cabe mais em si, eu levanto os braços e começo a cantar no Espírito, a cantar em línguas, eu posso não ter a condição de entender o que eu canto, o que eu louvo, mas eu sei perfeitamente o que está acontecendo ao meu redor. Está vendo? A oração em línguas, ela não é um transe carismático. Ela é uma experiência de profundidade, em que no lugar das nossas palavras, o Espírito Santo vem e toma e faz ali a sua oração conosco. Você pode falar assim, Marcão, mas eu já vi gente falando que a gente pode aprender a rezar em línguas. Não, a gente pode aprender a se dispor. Diferente, né? A se dispor ao modo de orar. A gente aprender a rezar em línguas não precisa, nem é necessário, porque é o Espírito Santo que vai suscitar em mim. As palavras, ou melhor, os sons que eu verbalizo, não são os mesmos sons que você verbaliza na sua oração em línguas. É claro que existe, às vezes, um padrão meio comum. A gente até brinca, né? Muitos brincam com a oração em línguas. Faz que a oração em línguas, se você repetir uma mesma sílaba diversas vezes, frequentemente, quando você se der conta, você está orando em línguas. Pode acontecer se o Espírito suscitar isso em você, mas como eu também já vi pessoas que repetiam uma expressão, uma palavra, como era muito comum, a gente vê em alguns lugares, né? Repita comigo, aleluia, 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 e a pessoa rezava em línguas. Talvez isso não fosse uma oração do Espírito na pessoa, mas uma sugestão, porque é o Espírito que atua na pessoa. O meu jeito de orar em línguas é diferente do jeito da minha esposa orar em línguas. Que é diferente do jeito do meu irmão de comunidade de orar em línguas. Porque é em cada pessoa que o Espírito Santo vai suscitar uma forma de orar. Quando eu estava no comecinho da minha caminhada, eu me lembro muito bem que um irmão de comunidade estava do meu lado num grupo de oração. E quando acabou a oração, depois de profecia em línguas, depois de um grande louvor em línguas, ele disse para mim assim, puxa vida, ouvir a sua oração em línguas me trouxe uma grande paz. Claro que a gente não entende os desígnios de Deus, o mover do Espírito. A oração que eu fazia e que me edificava, causou naquele irmão de comunidade uma experiência de paz que ele disse que não tinha sentido. Até então não tinha sentido. Mas foi o Espírito que suscitou nele uma relação com a experiência que eu estava vivenciando naquele momento. Mas ele não estava repetindo a minha oração. O dom de orar em línguas é como se a gente cedesse ao Espírito Santo. E uma vez cedendo o nosso espaço, cedendo o nosso coração, o Espírito Santo vem e profere em nós sons que a gente não consegue discernir. Sons que diz a palavra de Deus na Sagrada Escritura, né? Os gemidos inefáveis que o Espírito Santo realiza em nós. Sabe, meu irmão? Eu quero que você profetize, como São Paulo fala, aspirem os dons, mas também aspire a profecia. Mas eu vou dizer para você, faz um grande bem orar em línguas. Faz um grande bem. Faz um grande bem quando a gente não sabe mais o que falar para Deus, não sabe mais o que colocar diante de Deus, não sabe mais que experiência compartilhar da nossa oração racional, e aí a gente se deixa mover pelo Espírito Santo, e aí a gente começa a perceber que os sons
os gemidos inefáveis vão produzindo em nós um efeito de glorificação de Deus, de louvor a Deus, de rendição a Deus. Ô Marcão, mas eu queria tanto rezar, eu queria tanto orar em línguas. Uai, peça então. Peça que o Espírito Santo suscite no seu coração o desejo de orar em línguas. Mas eu quero dizer para você, não fique preocupado com isso não. Se não orar em línguas, isso não diminui em nada a atuação do Espírito Santo sobre você ou sobre mim. Muitos irmãos atrelam a oração em línguas ao batismo no Espírito Santo. Ou seja, o sinal de que a pessoa foi batizada no Espírito Santo é ela orar em línguas. Não. Essa é uma visão protestante. Uma visão do pentecostalismo protestante. Não é a visão pentecostal da Igreja Católica. Porque os sinais de que uma pessoa foi batizada no Espírito Santo não são só esses sinais que a gente sensíveis, né, de sentir, mas são os sinais do cotidiano, os frutos. A sua adesão à missão, a sua vida de testemunho, a sua vida de fraternidade, ou seja, de comunidade, né? O seu apostolado. Esses são os frutos. O dom de orar em línguas, pode ser que você tenha, pode ser que você manifeste ou não, mas isso de maneira nenhuma diminui a atuação do Espírito Santo em você. Eu conheço pessoas que são abertas ao Espírito, são profetas, mas têm dificuldade em orar em línguas. Isso é dela com Deus, está lá na sua relação, está no seu jeito de rezar. Portanto, não se preocupe, mas se você deseja orar em línguas, eu quero falar para você. Peça para o Espírito Santo, então, vir em seu socorro. Peça para o Espírito Santo começar a realizar no seu coração um mover. E percebendo esse mover no Espírito, se solte na oração. Se solte, deseje que a oração cubra o seu coração, que a oração disponibilize seu coração, que a oração disponibilize a sua maneira de se aproximar de Deus. Como eu comentava, o meu jeito de rezar em línguas, ele diz respeito a essa sequência. Quando eu não sinto mais palavras, quando eu não consigo formular mais palavras, ou até de uma maneira assim, de rendição mesmo, quando me deparo, eu estou orando em línguas. Deixe que o Espírito Santo faça isso no seu coração. Vamos deixar que o Espírito Santo faça isso sobre nós. Mas a oração em línguas, ela é acompanhada também de uma mensagem em línguas. Isso mesmo. Quando Deus resolve falar com a comunidade, quando Deus resolve dirigir a comunidade, quando Deus resolve dar à comunidade uma palavra que a oriente, e essa palavra vem em línguas, é necessário que aconteça uma interpretação. Ah, Marcão, mas são duas coisas diferentes? São. A oração em línguas me edifica. A oração em línguas me conecta. A oração em línguas me relaciona com a ação poderosa de Deus naquele momento. Percebeu? Agora, quando vem uma mensagem em línguas, uma profecia em línguas, que exorta, que orienta, que conduz, que direciona, essa mensagem em línguas vai carecer não de uma tradução, não é tradução, mas é uma interpretação. Ou seja, o Espírito Santo realizou, agora ele deseja fazer com que aquilo que ele proferiu por meio daqueles sons, daqueles gemidos, daquela linguagem não vernacular, daquela linguagem não convencional, seja devidamente interpretada no Espírito Santo. Não é uma tradução. A gente vê isso com muita frequência na vida da comunidade cristã. Quando a gente está orando em línguas, depois de um grande momento de louvor, a assembleia silencia para ouvir o que Deus deseja falar, para ouvir aquilo que nosso Senhor quer falar com o seu povo, é natural a gente esperar ali na sequência algum tipo de profecia. Ou seja, alguma exortação, alguma edificação, alguma orientação. Mas nem sempre essa edificação, essa palavra de edificação, de exortação, de direção, vem na nossa linguagem. Muitas vezes ela vem em línguas. Mas fique tranquilo, porque toda vez que existir uma palavra em línguas, uma mensagem em línguas, o Espírito Santo há de suscitar naquele ambiente, naquele lugar, alguém que esteja aberto à ação dele para interpretar, para proferir palavras agora na nossa linguagem convencional que vão dar complemento e sentido aos sons que a gente ouviu. Vou dar um exemplo para você. Na nossa comunidade, nós temos irmãos que são muito abertos à profecia.
E aí, depois de um grande momento de oração, depois de um grande momento de louvor, em que a Assembleia fica tomada daquela experiência poderosa de Deus ali, atuando, a gente, ao silenciar automaticamente, desejando escutar, algum irmão profere uma palavra em línguas, que aí o Espírito Santo vai suscitar imediatamente na vida da comunidade, em todos que estão ali na Assembleia, a atenção para discernir se aquilo é só a oração de uma pessoa ou se é uma palavra para edificar toda a Assembleia. E aí, depois que ela profere aquele som que a gente não consegue racionalizar e verbalizar, logo depois o Espírito Santo, suscitando uma experiência, um sentimento comum na Assembleia, vem aquele profeta que se abre à ação do Espírito e, através dele, interpreta aquela oração em línguas, se for a mensagem. Perceberam como é que é? Não faz parte de uma racionalização, mas é uma inspiração. Assim como a oração em línguas é uma inspiração do meu interior, que não sabe mais rezar como convém, que não tem condições mais de verbalizar as palavras, assim também vai ser a palavra em línguas necessitando de alguém que a interprete. Você já deve ter participado, né? De alguma assembleia de oração assim, de alguma reunião carismática que foi dessa maneira. Mas fique tranquilo que sempre, depois dessa profecia em línguas, dessa mensagem em línguas, o Espírito Santo vai suscitar um sentimento comum e vai abrir os ouvidos e o coração das pessoas, dos profetas que estão ali, para a disposição do Espírito poder interpretar aquela oração, ou no caso, e sobretudo, né, aquela mensagem. Por isso, meu querido, fique tranquilo. Existe uma unção para orar em línguas. Existe uma unção para a interpretar. A assembleia de oração que a gente estiver, é ela que vai nos ajudar a ter o discernimento necessário para aquela interpretação, para aquela oração. Marcão, mas eu já fui em vários lugares, às vezes, em que as pessoas estavam orando em línguas e, de repente, elas não conseguiram, não teve uma interpretação. Se aquilo não suscitou nada na assembleia, fique tranquilo. Às vezes era uma expressão puramente humana, né? Mas se gerou um sentimento de proximidade de Deus, se gerou um desejo de Deus, se gerou uma vontade de ficar mais próximo dele, de fazer a sua vontade, com toda certeza ele há de suscitar um profeta que seja capaz de interpretar aquela palavra. Às vezes a gente pensa assim, o fulano rezou em línguas, né? E de repente aquela oração dele, que tinha uma tonalidade, que tinha um tamanho, foi interpretada de outro. Não tem problema. Se aquela palavra de interpretação trouxe à comunidade, trouxe para a Assembleia Orante, trouxe para as pessoas que estavam reunidas em oração, um sentimento de pertença, um sentimento de entrega, um sentimento de disponibilidade, um sentimento de querer mergulhar mais profundamente no poder e no amor de Deus, fique tranquilo que então aquilo foi uma profecia inspirada em línguas e interpretada em línguas. Porque, gente, o Espírito Santo ele não faz nada pela metade. O Espírito Santo é Deus completo, Deus em pessoa, então ele não vai fazer uma coisa pela metade, meio termo. Se ele sabe que a comunidade precisa, se aquela mensagem for realmente para toda a comunidade em línguas, ele há de suscitar aquele que as interprete. E às vezes, olha só, vai suscitar mais de uma pessoa que possa complementar aquela interpretação da oração em línguas. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu quero convidar você para a gente encerrar esse momento de uma maneira diferente. De uma maneira diferente. Convidar você a se abrir à ação do Espírito Santo aí na sua casa. A se abrir poderosamente ao poder do Espírito Santo que vem sobre nós. E eu quero, na autoridade do nome de Jesus, eu quero convidar você agora a levantar os seus braços e a começar a pedir que o Espírito Santo te cubra poderosamente, com poder e com unção. E você comece a experimentar, se for o desejo do seu coração, essa oração em línguas. Nós não sabemos como orar, mas o Espírito sabe orar em nós. Basta que a gente se abra, basta que a gente deseje a manifestação do Espírito Santo. Então, de sua casa, o lugar onde você está, na frente do computador, na frente da televisão,
abra-se à ação poderosa do nosso Deus, que vem com unção, que vem com poder para se derramar na sua vida e na minha vida. Ó Senhor, abençoa, e nós te pedimos essa graça e essa bênção, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.